com que as palavras possam ecoar não só nos nossos ouvidos, mas possam entrar no nosso coração, fazer morada, e que nós possamos praticá-las. Que seja assim, Senhor. Que nessa manhã o Senhor possa falar conosco, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo, por favor, a tua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Hoje nós vamos ler apenas um versículo da palavra. Atos 1, 8. No sermão anterior, nos foi proferido uma grande verdade. Robson nos falou que a eficácia da mensagem, da propagação do Evangelho, não está na sabedoria humana, não está no intelecto humano, não está na capacidade de oratória do ser humano, mas está sim no poder de Deus, através da sua palavra. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. A eficácia da propagação da palavra não está em você, não está em mim, mas está no poder de Deus. Essa é uma grande verdade. Mas existem outras grandes verdades que são tão essenciais como essa que nos foi colocada domingo passado. E eu gostaria que nós pudéssemos juntos aprender mais algumas verdades a respeito da propagação do Evangelho. Vamos ler esse texto aqui, apenas esse versículo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nesse texto, Jesus, ele nos expõe algumas verdades que eu gostaria de compartilhar para que nós pudéssemos aprender juntos em relação à propagação das boas novas. A primeira verdade que Jesus expõe nesse texto é que nós, os cristãos, podemos contar com o poder do Espírito Santo para nos ajudar na propagação do Evangelho. A palavra diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que aproxima o homem de Deus. É o Espírito Santo que impulsiona a igreja a cumprir a missão dada por Deus, que é de ir e pregar a palavra. E, mais ainda, Deus sabe que nós não temos capacidade em nós mesmos de cumprir a missão que Ele nos deu. Por isso que Ele nos dá o seu Espírito, para que nós possamos cumprir a nossa missão. E aí poder testemunhar de Cristo para as outras pessoas. E fazemos isso por meio do poder do Espírito que habita em nós. Precisamos lembrar, irmãos, em relação a essa verdade, que podemos contar com o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. Paulo diz isso em 1 Coríntios 3, versículo 16 e diante. Ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo, e que é o Espírito de Deus que habita em nós. O Espírito de Deus habita em você, meu irmão. Diga para a pessoa do seu lado: o Espírito de Deus habita em mim. Diga isso. É uma verdade. Não devemos falar isso por falar. Nós temos que falar e ter a certeza que o Espírito de Deus habita em nós. Nós recebemos o Espírito de Deus no momento em que fomos batizados. É isso que a palavra nos diz. Por isso, esse mesmo Espírito habita
em nós. Também nós não podemos esquecer que é o Espírito de Deus que nos santifica. A santificação é um processo e Deus exige isso de nós. Exige que nós possamos ser santos. O texto lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: assim como eu sou santo, sede santo vós também. Precisamos caminhar em santidade até Deus. E nós precisamos do Espírito para nos guiar nesse processo de santificação. É Ele que vai nos guiando, é Ele que vai nos direcionando, é Ele que vai nos mostrando aquilo que devemos fazer. É o Espírito de Deus que nos guia nesse processo. Uma outra verdade que nós não podemos esquecer é em relação a que cada um de nós conta com o poder do Espírito Santo. É que é o Espírito de Deus que nos capacita. Nós não temos capacidade em nós mesmos, como eu já disse, nós somos limitados, mas o Espírito de Deus vai nos capacitando. Romanos capítulo 8, se eu não me engano, versículo 28, diz que nós nem orar sabemos, mas que o Espírito de Deus intercede por nós junto a Deus, para Deus poder ouvir as nossas orações. É interessante, os apóstolos, eles chegaram para Jesus certa vez e disseram: mestre, quando nós formos levados diante dos tribunais, diante das autoridades, o que nós vamos falar? Jesus diz: não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito vai falar por vocês, vai estar capacitando vocês a falarem. O Espírito de Deus habita em nós, nos ajuda no processo de santificação e nos capacita a propagar o Evangelho. É interessante quando nós lemos o capítulo 1 de Atos e o capítulo 2, nós percebemos que Jesus, ele dá uma ordem para os seus seguidores. Ele diz para eles: olha, vocês não vão sair de Jerusalém, porque vão brincar o carnaval, no dia do carnaval. É isso? Não, porque vocês vão aguardar que o Espírito vai descer sobre vocês. E no capítulo 2, nós vemos essa promessa sendo cumprida no dia de Pentecoste. Na verdade, Jesus só estava repetindo as palavras de Joel, capítulo 3, versículo 16. Depois você pode ler lá. Existia uma promessa que o Espírito viria e desceria. E acontece em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste. Mas é curioso, quando nós observamos esses dois capítulos, percebemos que a igreja como entidade, não a igreja como pessoas, ele começa só a partir da descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus, mas ela não começa antes, ela só começa depois. Por quê? Porque aqueles homens, aquelas mulheres, elas precisavam ser capacitadas pelo poder do Espírito, para poder fazer com que a igreja tivesse força, com que a igreja fosse estabelecida, com que a igreja crescesse. É isso que a palavra nos diz aqui em Atos. E foi isso que aconteceu. E é interessante também quando nós estudamos o ministério de Jesus. E nós vemos quando Jesus comissionou os seus discípulos para a primeira missão. Algumas pessoas dizem que Jesus fez isso com 70, outros dizem que ele fez com 72. Eu creio que não é muito isso que importa para nós, mas o texto lá em João, capítulo 20, versículo 21 e 22, o apóstolo João diz, repetindo as palavras de Jesus, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, e soprou sobre eles o Espírito dele. E só aí eles foram comissionados a pregar a palavra, a propagar o Evangelho, assim como Jesus fez aqui com esses discípulos, ele fez lá com aqueles, porque o poder do Espírito Santo é importante, é essencial na propagação do Evangelho. Hoje, no século 21, no ano 2013, nós temos mais oportunidades e nós temos mais facilidades de pregar o Evangelho do que naquela época. Nós temos mais rapidez nos transportes. Eles não tinham avião naquela época. Nós temos aviões hoje. Nós temos mais rapidez nas comunicações. Naquela época não existia celular. Hoje todo mundo tem um celular. Naquela época não existia internet, Facebook e todas essas
tecnologias da informática. Mas hoje nós contamos com tudo isso. E ainda mais, hoje, quase todas as pessoas têm acesso a uma Bíblia. Então nós temos mais facilidade e mais oportunidades de pregar o Evangelho do que eles tinham naquela época. Enquanto eu escrevia essas palavras, enquanto eu estudava esses textos, eu fiquei me questionando algo. E queria compartilhar esse questionamento com vocês. Se nós hoje temos mais facilidades e mais oportunidades do que eles naquela época, o questionamento é esse. E por que que nós não conseguimos os mesmos resultados que eles conseguiram? Por que será? Se temos mais facilidades, mais oportunidades, por que que nós não conseguimos os mesmos resultados? E eu fiquei me indagando sobre isso. E cheguei a 2 respostas. E gostaria de compartilhar. A primeira, sabe o que é? É que nós precisamos confiar mais no poder do Espírito Santo. Vivemos numa época em que as pessoas buscam muito o sobrenatural. Mas sabe qual é o sobrenatural? Falar em línguas, curar pessoas, ser próspero. É esse sobrenatural que as pessoas buscam. Mas naquela época não era isso que eles buscavam. Eles buscavam estar próximo do Espírito, se relacionar com Deus, se encher de Deus. E a outra resposta que eu encontrei, e que eu vejo que isso raramente acontece hoje, é as pessoas buscarem se encher do Espírito de Deus. Buscamos nos encher de todas as coisas, mas pouco nos enchemos do Espírito de Deus. E Paulo diz em Efésios que isso é necessário na nossa vida. Nós precisamos nos encher do Espírito de Deus, porque não confiamos tanto no poder do Espírito, e muitas vezes estamos vazios do Espírito de Deus dentro de nós. Nós não aproveitamos as oportunidades que nos são dadas para propagar o Evangelho, e por isso que nós não obtemos o mesmo resultado que eles obtiveram. O Espírito hoje é o mesmo daquela época. O mesmo Espírito que habita em você, como diz o cântico que nós cantamos, é o mesmo que ressuscitou Jesus. É o mesmo Espírito. Ele mudou a vida de pessoas naquela época. Ele tem o poder de fazer isso hoje. Mas Ele quer usar você como instrumento dessa propagação. Ele quer estar te capacitando. Ele quer que você busque estar cheio dEle, para que isso possa acontecer na tua vida. Precisamos lembrar, irmãos, e não esquecer, como vocês fizeram essa dinâmica, o Espírito de Deus habita em nós. É uma verdade. Precisamos lembrar e viver com essa verdade, e estar a cada dia nos capacitando por meio do Espírito, nos enchendo pelo Espírito, para podermos propagar a palavra. Como igreja, queremos multiplicar, para alcançar essa cidade para Cristo. E isso vai acontecer quando colocarmos em prática essa verdade. A verdade de que cada um de nós conta com o poder do Espírito. E quando entendermos isso, nos enchermos do Espírito e propagarmos a palavra, nós vamos ter os mesmos resultados que a igreja do primeiro século teve. A segunda verdade que Jesus expressa nesse texto aqui, em relação à propagação do Evangelho, é que todo cristão deve testemunhar. Ele diz aqui no texto, sereis minhas testemunhas. Todos nós somos chamados a ser testemunhas de Jesus, a testemunhar Jesus nas nossas vidas. Testemunha é alguém que viu um fato e é chamado para relatar esse fato. E é isso que Jesus nos chama, a relatar o que Ele tem feito nas nossas vidas, as mudanças que têm ocorrido em nossas vidas. E nós precisamos testemunhar disso. O que Jesus espera é isso, que nós possamos dizer para as pessoas que estão lá fora, hoje brincando esse carnaval, se divertindo, aproveitando a vida. Nós precisamos dizer o que Jesus fez e o que Jesus faz em nossas vidas. É isso que precisamos fazer. É isso que Jesus espera de nós. Mas isso só vai acontecer. Nós só vamos conseguir dar esse testemunho quando nós tivermos sendo capacitados pelo Espírito de Deus em nossa vida. E isso só acontece na tua vida
na minha vida, quando nós desenvolvemos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Quando nós estamos buscando conhecer mais Deus, nos aproximando mais de Deus, nos aprofundando mais na pessoa de Deus, aí nós vamos estar mais cheios do Espírito de Deus em nossas vidas. E sabe qual é o resultado disso? É que nós vamos amar mais o perdido. Às vezes eu acho que falta muito amor nas nossas vidas pelas pessoas que estão perdidas. É interessante, eu vou dizer uma coisa aqui, eu não quero, censurar ou chatear ninguém. Mas antes do culto começar, entrou uma senhora nesse prédio. Vocês viram? Quantos falaram com aquela senhora? É interessante, não? É interessante como as pessoas vêm até nós. Como Deus manda as pessoas para nós. E como nós perdemos as oportunidades. É interessante. É muito interessante. Sabe por quê? Porque o testemunho que nós estamos preocupados é com nós mesmos. Com as nossas vidas. Com os nossos afazeres. Com a nossa família. Com os nossos filhos. Com o nosso trabalho. Com a nossa faculdade. Com a nossa pós-graduação. Com o nosso doutorado. Com o nosso mestrado. É isso que estamos preocupados. E é isso que tem enchido as nossas vidas. E eu não estou aqui criticando ninguém, eu estava até conversando com o Marcos antes do culto, e esses dias tem me passado uma vontade de voltar a estudar, e quem sabe fazer psicologia. Eu não estou criticando isso, eu estou só dizendo que as oportunidades venham até nós, e nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, ser ousados, ter coragem, e irmos e pregarmos o Evangelho. Precisamos fazer isso. Aí, isso é amar mais as pessoas. Isso é ter convicção da sua missão. Você sabe que você tem uma missão nesse mundo? Você tem uma missão, Maiana, não é de ser esposa do Robson. E nem de ter filhos. Essa não é a sua missão. Sabe qual é a sua missão? Pregar Jesus para as pessoas. Essa é a sua missão. Essa é a sua missão, Rejane. Não é casar com o Caio. É pregar o Evangelho. Essa é a sua missão, Ketrin. Essa é a sua missão, Jefferson. Essa é a sua missão, Marcos. Essa é a sua missão, Osmildo. Pregar o Evangelho. Essa é nossa missão. Ir e pregar o Evangelho. É nossa missão. Paulo diz que sobre nós pesa essa responsabilidade de pregar o Evangelho. E é isso que devemos fazer, testemunhar de Cristo. E como vamos fazer isso? Como vamos fazer? Indo até onde as pessoas estão. Às vezes, eu acho que as pessoas não compreendem, inclusive eu mesmo, muito bem, a missão que Jesus nos deu. A missão que Jesus nos deu é de ir ou de que as pessoas venham? É de ir, não é verdade? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Em todos os lugares. Essa é a nossa missão. Mas às vezes parece que nós queremos que um dia de domingo, quando alguém abrir essa porta do prédio, há uma enxurrada, como um tsunami, de gente entrando aqui nesse prédio pedindo para ser batizado. Eu creio que isso não vai acontecer. Não porque Deus não tem poder. Porque esse não é aquilo que Deus nos deu como missão. A nossa missão é de ir aonde as pessoas estão. Essa é nossa missão. Ir aonde as pessoas estão. Como vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso quando nós buscarmos satisfazer as necessidades daqueles que não têm Cristo. Quando nós pararmos de nos preocupar mais com nós mesmos e buscarmos satisfazer as necessidades daqueles que não têm Cristo. Eu estou lendo um livro que fala sobre questão de grupos pequenos, que é isso que nós queremos trabalhar, e vamos começar a partir desse mês. E num desses capítulos, o autor fala sobre contato, convidar pessoas para participar de grupos, de atividades da igreja. E ele diz uma coisa muito interessante. A melhor hora, ou a melhor oportunidade de fazer isso, é quando as pessoas estão com algum tipo de dificuldade, porque elas estão mais propensas a ouvir o Evangelho, porque elas estão necessitadas. Então, é aí que nós temos mais facilidade de pregar.
Mas ele está abrindo apenas um parênteses. Ele não está dizendo que eu só vou falar Cristo quando as pessoas chegarem para mim e disserem que estão sofrendo. Porque a maior necessidade das pessoas é Cristo. Então eu tenho que levar Cristo para as pessoas, tentando atendê-las dentro das suas necessidades. É isso que eu preciso fazer. Nós precisamos ir aonde as pessoas estão, tentarmos ajudá-las nas suas necessidades. E nós precisamos testemunhar com as nossas vidas. O evangelho mais lido, muitas vezes não é a Bíblia, são as nossas vidas. As pessoas olham para nós e o evangelho que elas leem são as nossas vidas. Por isso é importante como nós nos comportamos, como nós agimos, como nós andamos, como nós tratamos as pessoas. Isso é importante, porque tem sempre alguém vendo, observando e olhando o nosso exemplo. Deus conta conosco para que possamos testemunhar da graça dele, da bondade dele e do amor dele em nossas vidas. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos que ele entendeu o que era ser testemunha de Cristo. E em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16, a partir desse versículo até quase o final, versículo 25, o apóstolo Paulo diz algumas coisas que são muito interessantes em relação à compreensão dele de que ele era uma testemunha. Em primeiro lugar, ele diz que eu sou um cooperador. E é verdade, ele era um cooperador. Quando nós lemos as 3 viagens missionárias de Paulo, nós percebemos isso, que ele cooperou com a propagação do evangelho. Ele estava lá sendo o cooperador da divulgação do evangelho. E ele diz, eu sou um cooperador. Ele diz também nesse mesmo texto, que sobre ele pesa essa responsabilidade. Por isso ele precisa pregar. Ele entendeu. E ele vai mais além. Ele diz também que o que ele quer é divulgar a palavra. E ele fez tudo para que isso acontecesse. Lembra? Ele diz, para o sem lei, eu fui como sem lei. E aí ele vai dizendo várias coisas nesse sentido. Ou seja, eu fiz tudo para com todos, com o fim de ganhar a todos para Cristo. Ele fez isso. Ele entendeu o que era testemunhar. A vida desse homem foi um verdadeiro exemplo de alguém que testemunhou Cristo para todos. E nós? Temos testemunhado Cristo para as pessoas? Temos sido um cooperador do evangelho? Temos entendido que sobre nós pesa essa responsabilidade? Temos feito tudo que depende de nós para pregar Cristo? Temos feito isso? Nós temos falado para as pessoas do que Deus tem feito nas nossas vidas? Sabe, às vezes eu penso em nós termos um culto aqui, nunca falei isso com o Roberto, um culto de ação de graça, mas não um curso por formatura, por casamento, não, para que as pessoas venham aqui e testemunhem do que Deus tem feito na vida delas, testemunhar das coisas boas que Deus faz. Às vezes nós sentamos e conversamos com as pessoas e temos tantas coisas para falar, falamos sobre futebol, política, tantas outras coisas, mas poucas vezes falamos e testemunhamos do que Deus tem feito na nossa vida. Será que eu estou falando algo que não é verdade? Eu faço isso. Será que eu sou ET diante de vocês? Não, é verdade. Muitas vezes nós esquecemos de falar do que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso é importante dizer. Não ser aquele Caxias, que está incomodando todo tempo as pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas falar do que Deus tem feito na tua vida. Todos nós levantamos hoje de manhã. Interessante, Mike falou, você está feliz? Assim que ele me viu, eu nem o conhecia. Estou feliz. Sabe por quê? Todos nós devíamos estar felizes. Porque acordamos hoje de manhã. E porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui juntos para adorá-lo. É a graça de Deus nas nossas vidas. E você está feliz por isso? Você devia estar feliz. Porque é isso. Obrigado por você ter feito essa pergunta para mim, irmão. Porque até então eu não tinha despertado para isso.
a felicidade de ter acordado nessa manhã, de poder estar aqui com cada um de vocês. É a graça de Deus na minha vida. Queremos crescer, queremos avançar, queremos conquistar as pessoas que estão presas pelo inimigo. Precisamos lembrar que somos testemunhos de Deus e testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. A terceira verdade que Jesus expõe para nós nesse texto, e eu vou encerrar aqui, diz o seguinte: o campo missionário, nosso campo missionário, é o mundo. Às vezes nós pensamos que o nosso campo missionário é aqui dentro da igreja, ou talvez dentro da nossa casa. Se fosse assim, eu não precisava mais pregar o evangelho, porque todos lá em casa já aceitaram a palavra. Então meu campo missionário está preenchido. Mas isso não é verdade. O meu campo missionário é o mundo. O teu campo missionário é o mundo. É o mundo todo que temos que conquistar para Cristo. No texto, Jesus, ele expõe para os discípulos os locais que eles deveriam pregar o evangelho. E ele começa com Jerusalém. Sabe por quê? Porque Jerusalém era a capital, a cidade mais importante, o berço do judaísmo. As pessoas estavam impregnadas de lei, de judaísmo. E lá que começa. Depois Jesus diz: vão para a Judéia, província, ligado, colado a Jerusalém, ali que está bem próximo. Depois vocês vão para Samaria, mais distante, um pouco mais distante. E até rejeitada pelos judeus por causa das divergências do passado. E aí, só aí Jesus diz: vão até os confins da terra, todos os lugares. Jesus dá uma ordem para eles aqui, de como eles deveriam fazer, dos lugares que eles deveriam pregar. Nós não estamos na época de Jesus. E qual é o lugar, ou os lugares, que nós devemos testemunhar? Você já pensou sobre isso? Quais lugares que devemos testemunhar? Por onde devemos começar? Se formos seguir a mesma lógica exposta por Jesus nesse texto, eu diria que precisamos começar pela nossa vizinhança. Mas eu não me refiro somente à vizinhança lá da tua casa, mas à vizinhança aqui, a nossa comunidade. Aí nós devemos ir para todos os bairros da cidade de Natal. Aí nós devemos ir mais longe, para todas as cidades de Natal. E aí nós devemos ir até os confins da terra, pregando o evangelho. Essa é a lógica que eu posso associar do que Jesus estava dizendo naquela época para a nossa realidade hoje. Essa é a lógica. Por quê? Porque nós queremos atingir todos os bairros dessa cidade, não é verdade? Nós queremos atingir todas as cidades desse estado. E nós queremos ir aonde as pessoas não conhecem Cristo. Essa é nossa missão. É isso que devemos fazer em relação à propagação do evangelho. Eu creio que nós devemos pôr em prática as palavras do apóstolo João, em 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Ele diz o seguinte: nós não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. É isso que Jesus espera de nós, que nós não possamos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. O que Jesus quer